Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato. Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Transportar é Preciso comigo, Adriano Paranaíba, seu podcaster, gravando semanalmente notícias de transporte, mobilidade e logística, dando aqui a nossa opinião, a minha opinião a respeito de diversos assuntos que a gente tem Brasil afora. E antes de falar do assunto do episódio de hoje, fazer um merchan aqui, você que é, fazer uma propaganda aqui, você que é da região sul do Brasil, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, ou você que é da área de transportes de carga, embarcação, logística, fretamentos, né? Tem um convite para fazer você participar nos dias 20 a 23 de junho, na FIEG, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, da Transposul. É a 23ª Feira e Congresso de Transporte e Logística. A Transposul é, sem sombra de dúvida, a segunda maior, né, para não ter o perigo aqui de não dizer a maior feira e congresso de transporte e logística, com certeza é a maior do sul do Brasil, tá aí na sua 23ª edição, e teve, só para você ter uma ideia, em 2022, ainda saindo ali do cenário de pandemia, teve mais de 18 mil visitantes. Então esse ano, vão ser 4 dias de exposição e palestras trazendo inovação do setor, além de aproximar diretamente, você que quer ter contato com o pessoal da área de transporte, porque tem muito expositor, né, galera? É uma feira assim, tem gente pra caramba lá, expondo, né? Tem um mapa da feira, você entra no site lá no transposul.com. Tem o mapa da feira, você pode fazer sua inscrição, tem muitas empresas, grandes montadoras participando, também empresas de oferecimento de serviço de logística, soluções, inovação, essa coisa, tudo você encontra lá. E você também vai me encontrar lá, porque eu estou confirmado para o terceiro dia da terceiro dia do evento, no dia 22 de junho, estarei lá palestrando, falando um pouco aí sobre essas perspectivas dos cenários econômicos, os impactos aí para o setor de transportes, de cargas, né? Nós temos aí uma série de discussões aí de conjunturais sobre o transporte, não só para esse ano, mas uma perspectiva aí que a gente pode fazer uma boa discussão. Convido você para participar da Transposul, né? Reforçando aqui, dia 20, 21, 22 e 23 de junho. Eu acho que eu não deixei claro no começo, de 20 a 23 de junho, e eu estarei lá no dia 22 para fazer a minha palestra sobre conjuntura econômica e transporte de cargas, tá bom? Tem feira, tem exposições, tudo mais. Beleza. O tema do evento, do evento, eu tô empolgado com o evento. O tema do episódio de hoje é sobre o anúncio, né? Ficou bastante tempo aí o governo falando que precisava voltar no Brasil ter carro popular. Essa discussão veio, nosso vice-presidente, também ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, né, junto com o presidente Lula, falou que o Brasil tinha que voltar a ter carro popular, porque os carros tá caro pra caramba, e tá caro mesmo, os carros tão caros pra caramba, tá um absurdo o carro, né, um carro assim, mais ou menos 100 conto, né, então assim, aí o governo falou que ia fazer um grande pacote, né, um pacote gigante aí sobre as questões para facilitar para as pessoas voltarem a ter carro popular no Brasil, carro popular ser carro popular de novo. Rapaz, eu fiquei numa esperança, expectativa para ver o que o governo ia fazer, e no dia 25, né, na parte da manhã, o governo anunciou. E olha só que frustração da minha parte, nós vamos ter uma redução de até 10,79% do preço do carro, que é um impacto por causa de uma série de reduções de impostos federais. Por que eu estou dizendo de até 10,79% de desconto? Porque, na verdade, os descontos vão começar de impostos em 1,5% e vão até 10,79%. E o que vai ponderar para dar mais desconto? Quanto mais o carro tiver redução de emissões, poluir menos,
ele vai ter mais desconto. Se a maior parte das peças é produzida no Brasil, vai ter mais desconto. Então, assim, nós vamos ter uma combinação de fatores para poder fazer, no máximo, algum carro chegar a 10,79% de desconto. Ou seja, não vai mudar muita coisa. Eu estava numa expectativa de achar que ia ter um pacotão gigante, empréstimos do BNDES, coisas assim, milionárias, bilionárias, né? Mas, e até a preocupação, não só minha, mas de diversas pessoas, principalmente o pessoal da área de mobilidade urbana, estava muito angustiado com essa decisão. Por quê? Porque se você barateia o carro popular, você desincentiva, tipo assim, você cria primeiro um ruído muito grande no governo, né? Nós estamos aí com muita gente discutindo tarifa zero, melhorar o transporte urbano, novo marco aí, a volta dos ministérios das cidades, a pauta do transporte urbano vai ficando grande. E o governo fala que vai anunciar e vai fazer alguma coisa para melhorar a mobilidade urbana, ajudar as prefeituras na mobilidade urbana. E na outra mão, então com uma mão ele fala que vai ajudar a mobilidade urbana, mas na outra mão ele está ajudando a produção de carro popular. Ou seja, vamos imaginar que as duas ações dão certo. Elas são antagônicas, porque se eu incentivo o carro popular, eu desincentivo a mobilidade urbana, né? E é um problema grande, porque a mobilidade urbana precisa estar muito melhor do que ela está hoje para ela poder tirar o cara do carro. E é diferente do carro, né? O carro, um pouquinho que ele melhora, que a política industrial fica melhor e o preço do carro melhora, você desincentiva as pessoas a continuar no transporte público e eles largam de mão ali de andar de ônibus, né, do que é oferecido de transporte e acabam partindo para o uso do carro. E aí a gente vai ter uma série de problemas. Problemas, vamos dizer assim, já conhecidos, né? O Adriano aqui não precisa ser um cara que torce contra o governo para falar os problemas que a gente tem de incentivo à produção de carros populares, até a produção, né, subsídios estatais para a produção de carros, né? Vamos fazer uma pequena volta no tempo aqui, né? Lá em 1993, né, especificamente em agosto, então o presidente Itamar Franco teve a ideia de voltarmos a ter carro popular. Mais ou menos desse jeito, né? Porque não é só a questão de incentivar a indústria automobilística. Se a gente for falar do incentivo à indústria automobilística, a gente vai ter que começar lá. A gente já tem um episódio, um dos nossos primeiros episódios do nosso podcast é sobre a história dos transportes no Brasil. A gente vai ver que você tem desde a época do Washington Luiz, presidente Washington Luiz, a questão de políticas de incentivo à industrialização da indústria automobilística brasileira, né, para internalização, para programas de substituição de importações. Então, assim, acompanha muito a história do Brasil República, muito forte essa questão da indústria automobilística. Mas eu estou falando da história de incentivar a ter carro popular. Então, o Itamar Franco, lá em 93, teve a ideia de voltarmos a ter carro popular, né? Bom que a gente tinha, era uma época que a gente tinha Auto Latina, para quem não lembra, era uma aliança da Volkswagen e da Ford para produzir carro, reduzir custo e você poder abastecer o Brasil. E aí o Itamar Franco decretou que fosse, não é refabricado, né? Não é ressuscitado, o Fusca, né? O Fusca do Brasil voltou, né, lá em São Bernardo do Campo, na ABC Paulista, até a fábrica da Volkswagen voltar a fabricar o Fusca, que lá foi produzido, teve até o apelido do Fusca Itamar, né? Era o que? Era um modelo básico, motor de 1.600 cilindradas a álcool, com 58,7 cavalos, né? Acelerava aí de 0 a 100 km em 14 segundos e chegava até uns 140 km no máximo. Então, um carro popular para aguentar o dia a dia, a álcool, para ter um consumo aí para o cara não gastar muito abastecendo. Então, essa foi uma ideia que a gente teve, acabou que não durou muito tempo, né? Passou pouco tempo depois, o governo precisou, lá em 94, reduzir aí em 0,1% o IPI para tentar ajudar o carro
né, o carro a vender, na época, só para vocês terem uma ideia, na época R$ 1 valia $1, o carro estava valendo 6,8 mil dólares, né? Era a ideia do preço máximo de carro para ele ser considerado popular. Mas também ficou para trás essa ideia, nem só de Fusca as pessoas querem, né, andar de carro. Então, essa ideia rapidamente parou, né, muito por conta também do fim da Auto Latina e uma série de outras questões, e de reabertura do mercado, que a gente estava já começando uma proporção de reabertura do nosso mercado. Também lá em 2012 nós tivemos lá também na presidente Dilma Rousseff, e aí sim aqui foi bem impactante, porque nós tivemos linhas de crédito do BNDES para a tração de fábricas, tivemos redução do IPI, tivemos redução de uma série de outros impostos, tivemos redução da taxa de juros, da taxa Selic, expansão do financiamento. Teve gente financiando o carro em 84 parcelas, eu lembro disso, então a parcela fica pequena. Então acabou que foi uma época que você teve um problema muito grande de endividamento da população, porque o carro, nessa época da Dilma, o carro acabou que não ficou barato. É que a parcela do carro coube no bolso. Então houve a redução do IPI, ele deu uma sutil reduzida, mas o pulo do gato foi você poder, em vez de parcelar o carro em 48 meses, você podia, 48 até 60 meses, você agora podia parcelar em 72, em 80 e tantas, 84 parcelas. Isso fazia a parcela ficar pequena, tanto de carro como de moto, e aí você teve um crescimento muito grande da frota de carros no Brasil, mas ao mesmo tempo você teve um aumento de endividamento. Com isso a gente perdeu a nossa autossuficiência de petróleo, claro, óbvio, por quê? Porque a gente começou a consumir mais combustível, o preço do combustível subiu, olha aí, é um efeito causa e consequência, né? O preço do combustível subiu, como o preço do combustível subiu, o orçamento das famílias não já davam conta mais de pagar o combustível caro e a parcela, que mesmo barata, começou a apertar agora no orçamento das famílias. Lembrando que o Brasil, nós tínhamos feito nessa época também uma política parecida de endividamento para acesso ao mercado imobiliário. Minha Casa Minha Vida. Então as pessoas tinham a parcela do Minha Casa Minha Vida, tinha a parcela do carro e você tinha o custo do combustível subindo. O custo do combustível subindo também impactava na cesta básica, né? Nós tínhamos uma série de preços administrados pelo governo que estavam também impactando o preço do combustível, aumentando, impactava. Hoje no Brasil tudo é transportado, né, gente? Tudo depende de gasolina. Então, gasolina e diesel subiu, não vai subir só ali na bomba, vai subir o preço do gás, vai subir o preço do almoço, porque para cozinhar tem que gastar, né, para transportar e para fazer o almoço, você usa aí os combustíveis. Então você teve um fracasso realmente muito grande, né, dessas políticas. Elas foram descontinuadas justamente porque a inflação subiu, precisou subir taxa de juros, e isso tudo mudou. Adriano, mas você está sendo muito pessimista. Então, assim, eu acredito que é uma leitura. Se essa política do governo ficar só nisso, né, de reduzir imposto, tá bom, até porque tem que reduzir imposto mesmo. A gente fica reclamando que carga tributária no Brasil é alta, tem que reduzir. Mas fazer um parênteses aqui. Qual que é o problema de redução de impostos como a gente faz no Brasil? É que como a gente faz redução de impostos para mercados específicos, a gente distorce os preços relativos das coisas. Então, de novo, comparando com a mobilidade urbana, né? Se você reduz os impostos só para a indústria automobilística, o preço do carro começa a ficar relativamente mais barato do que andar de ônibus, e aí as pessoas migram de um setor para o outro, e aí você causa um problema muito grande de distorção de informação no mercado. Então, já que é para baixar o imposto, né? Baixa para todo mundo, né? Abaixa para várias empresas, né? Vamos abaixar o custo Brasil, abaixa o custo Brasil, de forma linear para todo mundo você reduz, e isso faz com que no final do dia os insumos para abastecer essa indústria também acabam ficando barato, e aí você tem uma redução global de preços, e não só redução de um determinado setor que, né, tem mais poder econômico, poder político, capital político, de chegar lá e pedir uma medida específica para o governo para ser atendido pelo governo. Então, até agora, né, nós estamos publicando o nosso podcast aqui já no comecinho de junho, né? A gente já está bem na virada aí de maio para junho.
estou gravando esse episódio justamente agora, no dia que foi publicada aqui essa discussão. Pode surgir benefício BNDES? Pode surgir benefício BNDES, pode surgir outras coisas, pode surgir as próprias montadoras, ao ver que elas vão ter mais desconto de impostos, ela também fazer mais um pouco de desconto? Pode acontecer também, nada impede de que isso possa acontecer. Eu acredito que pode não ter um impacto muito grande, principalmente porque o preço do carro está muito caro, né? Se a gente baixa um preço de um carro, né, de 60 mil, pegar um carro aí básico hoje no Brasil, 60 mil reais é um carro barato hoje, barato, né? Olha que absurdo falar que 60 mil é um carro barato no Brasil. 60 mil, mete 10% de desconto nele, poxa, né, ele não vai ficar mais barato que 50, ele vai ficar mais barato que 50 mil reais, né, pessoal? Então, como é que você fala que agora dá para todo mundo sair comprando carro, porque agora é só 50 mil reais? Cara, não é isso, né? Tá bem distante ainda de uma redução. Por isso que eu acredito que se a gente reduzisse, nós tivéssemos uma pauta de realmente reduzir o custo do Brasil como um todo, a gente poderia impactar todas as indústrias que estão antes da cadeia, na cadeia, a gente pega a cadeia produtiva do carro, a gente poderia melhorar os custos de todas as indústrias e prestadores de serviços ao longo dessa cadeia, que poderia nos trazer um impacto muito maior de redução de preços. E com redução de preços de outros produtos também, né, se a gente faz uma redução de impostos geral global, a gente pode ter o quê? Vai sobrar mais dinheiro do salário das pessoas para até, de repente, comprar o carro. Então, assim, muitas vezes a gente percebe, muitas vezes não, a gente percebe muito ações, os ministérios, né? Isso é muito comum, e não é desse governo, tá, gente? Todos os governos são assim. Os ministérios têm que mostrar serviço, têm que trazer uma pauta para mostrar que aquele ministério é importante, que eu estou fazendo uma boa gestão. E acabam pensando em ações muito específicas. E perdemos a oportunidade de pensar em ações para o Brasil como um todo. Então, essa é a minha análise a respeito da tão anunciada volta, talvez a volta dos que não, né? A volta não é a volta dos que não foram, né? Mas uma volta, né? Uma tentativa de volta do carro popular no Brasil. Vamos ter que esperar as cenas dos próximos capítulos. Se houver alguma mudança mais substancial, a gente volta e fala aqui no nosso podcast. Mas eu acredito que isso pode não necessariamente significar muita coisa. Claro, aí, por exemplo, vamos imaginar que daqui a pouco há uma redução da taxa de juros. Aí o cenário vai mudando também, né? Se a taxa de juros cair, dependendo da magnitude que a taxa de juros cair, aí você pode voltar a ter um cenário parecido com o cenário que a gente teve no governo Dilma, de uma combinação de redução de impostos federais específicos, redução de taxa de juros. Aí eu não vejo por que o BNDES não criaria linhas específicas para incentivar o setor. Aí a gente poderia ter sim, de novo, não um barateamento do carro popular, mas um barateamento do endividamento para a compra do carro popular. E aí é ruim também. Por quê? Porque você vai incentivar a população a se endividar. Esse aumento de endividamento da população consumindo vai poder reaquecer a inflação, que a gente está conseguindo finalmente dar uma segurada na inflação. Você pode reaquecer essa inflação, e essa inflação voltando, a taxa de juros volta de novo. É o famoso ciclo econômico, né, pessoal? O ciclo econômico, quem não leva ele a sério, perde muito com ele. Tá joia? Esse era o bate-papo que eu queria ter com vocês hoje. Espero aí que a gente possa ter melhores notícias, mais boas possíveis, boas notícias nos próximos episódios. E muito obrigado para você que me acompanhou até aqui agora. Não deixe de seguir a gente lá nas redes sociais, no YouTube, Spotify, favorita a gente lá na lista dos seus podcasts para você ouvir toda semana e não perder nenhum episódio do podcast Transportar é Preciso. Meus amigos, muito obrigado. Até o nosso próximo episódio. Não se esqueçam que transportar é preciso e o embarque é imediato. Valeu, galera. Tchau, tchau.